Tua prova é já amanhã, né? Sim. Pois é, que coisa maluca. Teus colegas não estão tão preocupados assim como tu, porque não tem tantos alunos assim para essa prova. Tem tu e mais um rapaz apenas. A sério? A sério, eu acho que eu deveria ter recebido mais pedidos de aula, uma vez que eu sou o professor primeiro colocado aqui de Portugal, né? Pois. E só Estranho. tem tu e este. Muito estranho, achei bem estranho, pra falar a verdade. Sim, mas deve ser porque muitos também preferem ter presencial, não, Setor? Sim, mas quem é que tem tempo para ficar indo de um lado para outro hoje em dia, né? Ter aula presencial. Também não sei. Em Portugal tu tens isso mesmo, mas com o tempo vocês vão ter que mudar de ideia, porque ninguém mais tem tempo de ficar saindo de casa. Imagina, ficar pegando ônibus, carro, trânsito. Muito É problemático. estranho, é estranho. Sendo que aqui eu posso gravar a aula, te mandar um monte de arquivos. É falta de costume de vocês aqui. De costume de usar a internet, eu acho até. Setor, o sinal muda Se o sinal muda? Como assim o sinal muda? Não entendi tua pergunta. e o X fica negativo, o sinal tem que mudar. Ou não? Bem, o sinal vai mudar em algum momento, mas não sei em qual, né, tu estás a falar. Me diz, o que é que tu já fez nessa conta? Fiz tudo já, acho eu. Bem, tu fizesse o 10 aqui, 10 vezes 1, 10, 10 vezes menos 10x, Sim. x menos 3. E agora, o que tu fizeste? Eu juntei. Ah, não, enganei-me. Eu tinha juntado os 10, só que eu tenho que juntar o 10 com o X. O 10 com x? Sim. Sim, sim. Tens que passar todo mundo para a esquerda, por exemplo. Ah, ok. Então enganei-me. E os que não têm o x vão para a direita. Já entendi. Ok, ok, ok. Nossa, tem um relógio aí bem barulhento, hein? É, eu acho que é porque ele está estragado. Caramba, achei muito alto o som. Tu tá tendo aula no celular sempre comigo? Não, só que eu fiz hoje porque a minha mãe levou o computador. Ah, bom. Por isso que não tava dando certo, né? Sim, porque eu também estava no e-mail da escola, então eu acho que é por isso que eu não consegui entrar. Sim, e-mails escolares nunca funcionam mesmo. Mas só tinha percebido isso depois. E aí, como é que tu estás emocionalmente para essa prova? Acho que vai bem? Não sei, porque tem umas coisas que eu entendo bem, depois tem outras que eu não consigo entender. Tu dizes, é? Uhum. Acho que tu estás a perceber muito bem até. Tu estás no 8º ano, né? Não, estou no nono. Sim. Eu já acabei. Já acabou? Qual que foi a resposta, então? Ficou 10 com o tracinho e 13. 10, 13? A internet caiu por acaso, hein? Não. Ai, 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 não tô a gostar, não tô a gostar. Tenho um medo quando as internets caem no meu celular e não cai no computador. Eu sempre sinto que alguém tá tentando
me hackear. Sou muito medroso, cara. Eu sou medroso mesmo. Hoje em dia, meu Deus, não dá pra confiar na internet. Tu não quer me hackear, não, né? Claro que não, Sr. Senão, depois o meu exame fica negativo. É verdade. Vai aparecer do nada lá um negativo e tu já sabe de onde veio. Então tá bem. Então tu disse que deu quanto a tua resposta? Ficou 10 com o tracinho 13. 10? Sim. Acho que não, né? Não apareceu 10 nenhum aqui pra mim. Quando tem um 11, é porque o X. Ah, já entendi. Percebeu? É porque o X vale 1. É porque o quê? O X vale 1. Valu? Vale 1. Ah, vale um. Vocês ficam juntando essas vogais, fica difícil pro brasileiro entender. Eu juntei, não me dei conta. Vocês fazem muito isso. Vocês falam pouquíssimo a vogal aqui. No Brasil a gente distingue mais as sílabas, né? Aqui vocês juntam tudo. Tipo, por exemplo, quando nós falamos percebi, que é uma palavra que vocês usam muito aqui, lá não, a gente fala percebi, percebi, percebi. Só percebi. Tem? Vocês juntam muito? Vocês só falam as consoantes praticamente, percebe? Uhum. Mas é, né, a diferença. Mas eu tô acostumado já, tô acostumado. Então, ó, tu não percebeu que tu errou aqui, olha só. Quando nós passamos o x para o outro lado, fica menos 10x menos 1x, o que vai dar menos 11x, ok? Doutor, mas menos com menos não dá mais. Se tu tens uma dívida e aparece outra dívida, não vai aumentar a tua dívida? Sim. Não vai ter nada disso de sinal que tu estás a falar, né? Ah, eu pensei que com menos com menos dava mais. Menos com menos dá mais na multiplicação, tá bom? Ah, ok. Menos com menos dá mais na multiplicação e na divisão, não é o caso aqui, né? Uhum. Pois. Beleza? Tá bom, senhor. Então aqui vai ficar quanto? Resolva aí, arrume a sua conta e me diga. Fica menos 13 a dividir por menos 11. Isso, E aqui já fica menos com menos dá mais. Ou não? isso. Ah. Então, olha só, tem um detalhe aqui que eu quero que tu perceba, tá bom? Tens que passar o x para o outro lado, ok. Só que quando tu passas um número negativo para o outro lado de uma desigualdade, tens que inverter o sentido da desigualdade, tá bom? Sim. É só quando passas multiplicando ou dividindo um número negativo, ok? Ok. Então, cuidado. Percebeu? Percebeu bem? Sim. Só estou aqui a Tá bom. fazer conta, só porque eu tenho outra calculadora e ela tem raios medianos, sei lá. E aquilo não fica bem. Entendi. Então tá bom. Fica 1,18. Bem, tu pode deixar a infração mesmo, tá? Pode deixar a infração mesmo na tua prova, não te preocupes com isso. Eles têm que aceitar a infração, a resposta, tá bom? Ok. Então tá bom. Agora vamos para a próxima, pode mandar a próxima. Então vai ficar maior, né? Esse é o ponto, que vai ficar maior. Maior porque inverte o sentido da desigualdade. Não Mas eu pode tinha, esquecer isso. mas eu tinha que colocar então, já que já resolvi a conta e vou deixar a infração, eu tinha que mudar os sinais. Sim, sim, tu sempre tem que deixar positivo ali, né? Menos com menos dá Ok. mais na divisão. Nem tu tinhas me falado há pouco, né? Uhum. Não sabia que dava para ver que estava a fazer pelo telefone ou pelo computador. Uhum. Bem, eu vou
Eu vou esperar que tu me mandes aqui, tá bom? Vou mandar Isso já. eu vou pôr meu celular para carregar e vou pegar um pouco de café, só um instante. Ok, Esther. Muito bem. Vamos ver o que você me enviou. Tem um gráfico. Na verdade, tem dois gráficos aqui se intersecionando. Tu não conseguiu fazer essa, então tu tentasse e não conseguiu. Não, porque eu não percebo muito frações, porque este ano a gente não deu. A gente deu no sétimo e no oitavo. E como a gente deu no sétimo e oitavo, eu estava mais preocupada e acabei por esquecer-me da outra. Tá bom. Bem, tu mandou a foto, mas aqui eu não estou a ver a pergunta. Não, eu mandei duas, porque isso é é de uma preparação de exame, que é quase igual ao que a gente vai fazer e é em computador também. Então aquilo se separa. Pois pronto. Figura referencial cartesiana, origem, função linear, uma reta, e outro gráfico, uma função proporcionalidade inversa, um sobre x, alguma coisa. A função definida pela expressão f de x é 4x. Os gráficos das funções fx interseção no ponto A, que é abscissa 3, calcule a g de 2. Então, tu tens que encontrar a equação g, tá bom? Tu tens que encontrar a g de x. Depois que tu tiveres a equação da g, ou seja, que tu tiveres a equação desse gráfico aqui, tu colocas o 2 e descobre o que o problema está a pedir, ok? Sim. A única informação que a gente tem aqui é que eles se intersectam no ponto x igual a 3, ok? Sim. Então significa que, olha só que interessante, que a f de 3 é igual a g de 3. Porque nesse ponto aqui, elas têm a mesma resposta, certo? Sim. Percebeu? Uhum. Então, se tu percebeu, percebe também que a função f de x é 4 vezes x, né? Então vai ficar 4 vezes 3, certo? Sim. Quem que é a g? Eu não sei, mas ele falou uma coisa aqui, ó. Proporcionalidade inversa. Tu lembras como é que são as equações de proporcionalidade inversa? Quando uma aumenta, a outra baixa. É, só que tem uma fórmula específica, que é o kappa sobre x, lembra? Mais ou menos. Nós chegamos a estudar isso um pouco. Quando ele fala que é Sim. uma proporcionalidade inversa, tu tens kappa sobre x, tá bom? Sim. Então, como o nosso x é 3, tu consegue encontrar o kappa. Né? Lembra que tu estás a pensar aqui, né? Sim. Pronto. Então fica Então, bem. quem que é o kappa? Me fala aí. É 2.
Capa não é 2, tá maluco? Isola o capa ali na equação de baixo e me fala. Senhor, fica vezes ou fica dividido? Fica vezes. O que exatamente? Quando eu passo o 12 para o outro lado. Tu tens que passar o 12 pro outro lado. Tu tens que deixar o capa sozinho. Mas eu deixei, senhor. Tu vais deixar o capa sozinho passando o 3 pro outro lado a multiplicar, né? Ah, eu pensei que tínhamos que passar o 12. Não, né? Tu queres deixar o capa sozinho, poxa. Então tu tens que pegar esse 3 aqui, passar para cá multiplicando. Fica 36. O capa é 36. Pronto, o capa é 36. E agora que tu tens o capa igual a 36 e que tu sabes que a equação é essa, é só colocar o capa 36 e o x que ele está a pedir aqui. X igual a 2. Ok? Sim, então fica 36 e dividir por 2. Pronto. Que é o G2. Que é o G2. 36 a dividir por 2 é quanto? É... Hã? Vai lá, faz a conta. É 18. Isso. É porque a minha calculadora tinha-me dado 12. Mas Essa equação, essa conta era fácil. O que faltou para ti? Tu não lembrava do capa sobre x, né? eu não lembrava de como é que era para resolver isto. Eu comecei a fazer contas e só cheguei ao 36. Mas depois do 36 eu não consegui fazer mais nada. Poxa, mas faltou só jogar pro gol, né? Tava na cara do gol, faltou só jogar pro gol. É porque eu tinha dividido por 3, porque eu pensei, o 2 eu não faço nada, então fica G3. Depois não consegui resolver, não sei o que é que aconteceu. Meu Deus. Que é isso? Não era difícil não, né? Vai dizer. Não, não era, mas não sei. Mas Também não tenho sei. mais, Fer. Tenho mais. Então mandes. Professor, Oi. depois poderia só voltar a explicar a trigonometria, porque eu não consigo entender as relações. Tem tanta coisa que eu posso explicar de trigonometria, né? Tem que deixar mais claro. Eu não entendo nada, nada, nada. Porque Assim, eu. nada. Tu faz um monte de conta de trigonometria comigo. Não, mas é porque aquilo dá-me uma amplitude, por exemplo, e eu tenho que descobrir qual é a amplitude, mas tenho 1 grau, e tenho metro, e tenho. Eu vou mandar um exercício, mas tem os metros e tem 7 e 6. Só que depois aquilo diz que é para descobrir o C. Só que eu não entendo qual é a relação do C com o cos, com a hipotenusa e qual é adjacente. E também não sei qual é que é o edusor. Tu tens que observar bem o triângulo para perceber o que tu tens que usar, né? Fazer as retas, pintar as retas, perceber o ângulo bem, por aí vai, né? Uhum. Para mim, eu acho que o mais difícil é a trigonometria de perceber, setor. Pois Não sim. consigo entender. E o meu setor, hoje, quando nós estávamos na aula de manhã, ele tentou explicar. E ele disse que era o seno. Só que eu continuei sem perceber. Meu Deus! Se tu tiveres uma questão aí desse conteúdo, é só me enviar, tá bom? Eu vou abrir aqui depois o exame, setor. Eles normalmente têm. Aqui tu tens que resolver a fórmula resolvente, né? Sim. Pois. Sabes resolver? Eu acho que eu tenho que separar o x e colocar que é igual a zero. Depois colocar que o 2 é igual a zero. Não. Tens que fazer a fórmula resolvente. Para começar a fórmula resolvente, tu sabes que tem que fazer delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nossa, o que foi isso, cara? O computador tá muito estranho. Certo? Sim. Pronto. O b seria o x, então. O B não. O B, A, B e C nunca são os x's. São sempre
São sempre quem? São sempre os números que estão na frente do x. Sim. Pois pronto. Então seria 1, 6 e 2. 1 é o A. O B é quem? Não, desculpa. O A não é o 1. Não, o A é o 6. Depois o B é 1. E o C é 2. Menos 2. O sinal vem junto. Ah, ok. Então agora encontras o determinante aí para mim, por favor. Setor, é 4 vezes A? 4 vezes A, exatamente. Minha letra tá feia, né? Desculpa. Não, é porque eu normalmente não consigo entender se os pontos são vezes ou são a dividir. Nossa, mas a dividir? Por que seria a dividir? Porque eu uso, quando eu faço 2 pontinhos a dividir. Só que tem pessoas que fazem só um a dividir, então eu fico sem entender. Não, como assim só um a dividir? Isso não faz sentido. Mas é porque às vezes esquecem de se colocar o segundo, mas depois eu entendo que é dividir. Entendi. Dá 24, setor. 24. Vamos ver. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 25, né? Concordas comigo? Porque esqueceu de somar esse 1 aqui, né? Percebeu? E o não fica 2, setor? 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Ah, pois é. Pensei que era 1 vezes 2, enganei-me. Pois é isso mesmo. Então, 25. Agora tu pode terminar a conta, né? Setor, mas então para todas as contas é a mesma coisa. A mesma equação. Só muda é os números. Isso. Ok. É sempre a mesma conta, é sempre a mesma fórmula. Fórmula resolvente. Ok. Faltou somar o 2. O menos 2. Pois vai lá, quero saber a resposta. Dá menos 50? Vamos ver. Como assim menos 50? Não é para ser duas respostas? Quando tu faz a fórmula resolvente, tu tem duas respostas, né, normalmente. Tu não chegasse em duas respostas? Não.
Olha, tu não sabes fazer a fórmula resolvente, então, né? Não. Isso é bem preocupante, tá? Fórmula resolvente tem que saber de cor. Fórmula resolvente, ai, meu Deus, tem que saber, hein? O determinante é só a primeira parte da fórmula resolvente. Agora vem a segunda, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta a dividir por 2 vezes a, né? Sim. Menos b, quem é o b? b é 1. Então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, a dividir por 2 vezes o a, que é 6. Muito bem. Como tu tem mais e menos aqui, pô, tu não te lembras mesmo da fórmula resolvente? Aí complica, pô. Porque a gente fica o nono ano inteiro estudando fórmula resolvente, praticamente. Nono, oitavo. Eu não tinha feito assim, sério. Eu tinha só somado 2. Agora que eu estou a ver. Esqueceu bastante coisa, então, hein? Tens que decorar a fórmula resolvente, tá? Quando tu tens x ao quadrado, que é o caso aqui dessa pergunta, normalmente tu tens que resolver utilizando a fórmula resolvente, tá bom? Ok. Então tens que decorar isso aí. Pronto, agora quando chegares nas duas respostas, por que duas? Porque tu tem mais e menos aqui. Tens a resposta em que tu vai somar a raiz de 25 e a que tu vai subtrair a raiz de 25, tá bom? Ok, Esther. Já me estou a lembrar agora. Ah, que legal. Outra, Esther. Tive que ir buscar outra calculadora. Mas para que calculadora se o problema te pede para deixar a resposta em frações mesmo? Não, é porque aquela estava a dar que a raiz de quadrada de 25 era 0,25. Dá menos 6,12 e depois dá 6,12 não. Dá menos 6 Menos com 6? tracinho. Menos 6 por 12 e 6 com 12.
6 não, né? Tu vai ficar com menos 1 mais 5 a dividir por 12. Cuidado com esses detalhes, meu Deus. A primeira aqui tá certa, menos 6 por 12. Mas a outra tu tens menos 1 mais 5, é 4. 4 a dividir por 12, tá? Percebeu o teu erro? Percebi. Fração irredutível. Tu tens que reduzir essas duas frações agora. Tenho que dividir as duas pelo mesmo. Tens que fazer a fração irredutível. Em cima e embaixo divides pelo mesmo. Sim, mas, por exemplo, eu posso dividir a primeira por 3 e a segunda por 2, ou tenho que dividir Não, tudo tu igual? tens que fazer a fração irredutível nos dois casos. O que tu tens que dividir aqui para que fique irredutível? Tem que pegar o máximo divisor comum dos dois, né? Ah, ok. Que é o 6, concorda comigo? Sim. Aqui tu tens que pensar a mesma coisa. Dá 1/2. 1/2? Uhum. Menos 1/2 a primeira, e a segunda? A segunda dá 1/3. Quanto que ficou a outra? 1/3. Pronto, era isso que o problema queria como resposta, ok? Ok. Ai, 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 hein? Probleminha fácil, vai dizer. Acho que é fácil pra ti, tu é uma menina esperta. Sabes fazer equação da fórmula resolvente. Claro que sabes. Me envias a próxima aí, por favor. Essa aqui eu até entendi, mas depois não consigo explicar. Não consegues explicar? Sim. Pô, mas isso aí tinha numa prova que a gente fez esses dias, é a mesma questão. Eu, eu, Não, fiz, sim. eu fiz essa questão ontem com um aluno meu, talvez eu não tenha feito contigo. Isso aqui é uma progressão, tá? Cada termo que passa tu tens que somar 5, certo? Sim. Pronto. Então tu sabes que tem a ver com 5. Que mais que a gente pode pensar aqui? Do 9, que é 5 mais 4. Vamos lá. Vamos pensar em algo que vai nos dizer, vai nos criar uma equação para a gente chegar no que a gente precisa. A gente precisa de uma equação para chegar no 204. Porque Sim. ele está perguntando qual é o termo em que tu vai somando, 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 somando e tu vai chegar no 204, certo? Sim. Bem, tem que pensar que aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, e assim vai, né? Tu também tens que pensar que esse aqui é a resposta do primeiro termo, esse aqui é a resposta do segundo termo, esse aqui é a resposta do terceiro termo, e assim vai. Sim. Tu quer chegar até uma situação onde tu vai encontrar um UX que vai dar 204, né?
quer saber na realidade qual que é esse x aqui, certo? Só que tu consegue perceber também que de um termo para o outro, soma 5. De outro termo para o outro, também soma 5. Não é? Sim. Então, meio que tem a ver, a quantidade, né, que tu está somando tem a ver com o termo que tu está. Sim. Né? Porque pro terceiro tu já somou 5 2 vezes. Pro quarto tu vai somar 5 3 vezes. E assim sucessivamente, certo? Sim. Então, veja, pro quarto 3 vezes, pro quinto 4 vezes, pro sexto 5 vezes. Então ele está sempre diminuindo 1 nessa soma. Percebeu? Sim. Mas tu não começou no 0, tu começa no 9. Porque aqui é 9, não é 0, né? Ele somou 5, mas ele somou 5 começando no 9. Percebeu? Sim. Então a gente acaba de criar a equação que vai nos dar a resposta. Se tu não acredita, testa. Por exemplo, o N3, será que vai dar 19 mesmo? Coloca 3 aqui e verifica. Verifica isso e depois chega na resposta, tá bom? Eu Ok, preciso ir à sim. casa de banho rapidinho. Ok. Poxa, eu estou muito ansioso com essa prova tua e do meu outro aluno. Quero muito que vocês vão bem. Eu também estou, serei estou com medo. Eu acho que você vai bem. Espero que sim.
Tens que ir com confiança. Vai com confiança. É o principal para ir bem na prova. Uhum. E aí, conseguiu chegar na resposta? Sim, deu 19. Sim. Deu 19 para o terceiro termo. Mas agora nós queremos resolver a pergunta, né? A pergunta te O diz outro. qual que vai ser o N. Basicamente, ele está te perguntando o seguinte. Qual será o N quando o U for 204? Ok? Uhum. Setor, Oi. dá 1024? Ah, 1024? Sim. Como é que o N vai ser 1024? Não, o N Se é. o N vai ter que ser menor que 204. Tu queres colocar esse 204? Esse 204 é a resposta. Então ele é no lugar do U, a letra U aqui, minha filha. U. Ah, Essa equação te dá o valor do termo em função da posição do termo. uhum. O termo de Gente, posição 3 tem valor 19. Eu quero saber qual é a posição do termo que tem valor 204. Então eu venho aqui e coloco 204. Percebeu? já entendi. Entendeu? Isso. Agora tu tens que isolar o N, certo? Sim. Bem, é isso aí. Eu tenho certeza que tu consegues, vai sem pressa. Quando fizeres, me manda no WhatsApp a resposta, tá bom? Ok, setor. Então tá bom. Tchau. Até mais. Logo mais temos mais uma aula, né? Sim, às 5.